E aí, doido? Beleza? É nóis. Hoje eu vou falar sobre o reino animal. Eu vou falar sobre zoologia. Eu sei que muitos de vocês não gostam ou não têm interesse pelo assunto, mas a questão é: para que estudar zoologia? Bem, a primeira resposta que vem à minha mente é que esse grupo foi o mais bem adaptado e desenvolvido no quesito evolutivo. Além disso, sempre é bom lembrar que o homem faz parte desse grupo. Somos animais. E entender sobre os animais nos faz trazer um conhecimento sobre nós mesmos. Vale ressaltar que ao estudarmos os animais, estaremos estudando também as doenças causadas por eles. Também não se pode esquecer que os animais oferecem um equilíbrio à natureza. Dessa forma, caso não tenhamos nenhum conhecimento sobre eles, podemos causar um desequilíbrio ecológico com perdas incalculáveis, que tanto pode ser econômicas quanto científicas e ambientais. É necessário enfatizar também que alguns animais são pragas em plantações que geram renda e alimento. Existem várias outras razões para estudarmos o reino animal. Entretanto, ficaremos apenas com essas. Veremos agora as características dos animais. Os animais são organismos eucarióticos, são seres multicelulares e sua nutrição é heterotrófica. O reino animal é dividido em 9 filos, sendo eles poríferos, quinidários ou salenterados, platelmintos, nematódeos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados. O filo porífera reúne as esponjas, não apresentando nenhum tipo de órgão nem tecidos diferenciados. O filo quinidária reúne as águas-vivas, os corais, as caravelas e as anêmonas do mar. Uma característica importante dos quinidários é que eles possuem células urticantes chamadas quinidócitos. Alguns quinidários são sésseis e outros nadam livremente. O filo dos platelmintos reúne as planárias, as tênias e os esquistossomos. Os platelmintos são vermes de corpo achatado e simetria bilateral. O filo dos nematódeos reúne as lombrigas, os ancilóstomos e as filárias. Os nematódeos são vermes, muitos deles parasitas, e causadores de doenças, como a oxiurose, elefantíase e o amarelão. O filo dos anelídeos reúne as minhocas, as sanguessugas e os poliquetos. Uma característica importante dos anelídeos é que eles têm corpo segmentado em anéis ou metâmeros. O filo dos artrópodes é o maior filo do reino animal. O filo dos artrópodes é conhecido como o maior filo do mundo porque representa 80% de todas as espécies conhecidas. Os artrópodes se caracterizam por ter um corpo protegido por uma armadura rígida, o exoesqueleto de quitina. O filo artrópoda é dividido em 3 subfilos: crustáceos, quelicerados e unirâmios. Os crustáceos reúnem os camarões, as lagostas, os caranguejos, os siris e os tatuzinhos de jardim. Já os quelicerados reúnem as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. E os unirâmios, por sua vez, reúnem os piolhos de cobra, as centopeias e os insetos. É muito importante destacar que os insetos constituem a maioria das espécies conhecidas de seres vivos. O filo dos moluscos reúne os caramujos, os mexilhões, as lesmas, os polvos e as lulas. Os moluscos têm o corpo mole, mas muitos possuem alguma estrutura rígida, como as conchas externas dos caramujos e as ostras, ou internas, como as das lulas e das cibas ou sépias. O corpo dos moluscos é dividido em cabeça, massa visceral e pé musculoso. O filo dos equinodermas reúne todo o mar. Brincadeira. Reúne as estrelas do mar, os ouriços do mar, as bolachas do mar e os pepinos do mar. Os equinodermos são os mais aparentados com os cordados. Sabendo que o ser humano está no filo dos cordados, é bom saber que uma estrela do mar é mais próxima evolutivamente do homem do que um caranguejo, uma aranha ou mesmo uma lagosta. Os equinodermas são caracterizados por uma epiderme de placas calcárias ou articuladas com espinhos e por sua simetria radial. O filo dos cordados reúne alguns animais invertebrados e todos os animais vertebrados. Dentre os animais invertebrados do filo dos cordados, destacam-se as acídeas e os anfíoxos. Os animais vertebrados são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os cordados apresentam notocorda, fendas branquiais e tubo nervoso dorsal.
Uma característica única dos animais é a presença de tecidos nervoso e muscular. Além disso, os animais apresentam uma característica que é presente unicamente neles, ou seja, é ausente em todos os outros grupos de seres vivos. Esse apomorfismo, ou seja, essa novidade evolutiva, é a origem da blástula durante o desenvolvimento do zigoto animal. Falarei agora sobre a árvore filogenética dos animais e suas ramificações. Acredita-se que o ancestral de todos os animais tenha sido uma colônia de protozoários conoflagelados. A primeira ramificação da árvore filogenética traz aos poríferos. Os poríferos são caracterizados pela ausência de tecidos verdadeiros. A partir dos quinidários surge uma apomorfia, que é a presença de tecidos verdadeiros. Além disso, os quinidários são diblásticos e têm simetria radial. Com os platelmintos, surge uma novidade evolutiva. A partir dele, a gástula compõe-se de 3 folhetos germinativos, ou seja, esses animais são triblásticos. Com eles também surge a simetria bilateral. Uma característica dos platelmintos é que eles não possuem cavidade corporal, ou seja, eles são acelomados. Com os nematóides, surge uma apomorfia, que é a presença de cavidade corporal. Os nematóides possuem a cavidade corporal parcialmente revestida por mesoderma, por isso se diz que os nematóides são pseudocelomados. Os próximos 5 filos possuem a cavidade corporal totalmente revestida por mesoderma, ou seja, eles são celomados. Moluscos, anelídeos e artrópodes têm a boca originada do blastóporo e por isso são chamados protostômios. Ao final da árvore filogenética, surge uma ramificação, originando os equinodermos e os cordados. Os equinodermos e os cordados têm o ânus originado do blastóporo e por isso são chamados de deuterostômios. Belezinha? Então é isso. Falei sobre algumas características do reino animal e sobre os seus filos. Espero que vocês tenham gostado e falou!